Muito bem, quinta-feira é o dia da gente dar sequência, então, à série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e federal que moram em Canoinhas, que declararam, né, a Justiça Eleitoral que moram na cidade de Canoinhas. E nessa sequência, então, hoje a gente fará a última entrevista com candidatos a deputado estadual que moram em Canoinhas. A partir da próxima semana, a gente começa com os candidatos a deputado federal que moram em Canoinhas. E nessa sequência, então, que foi feita mediante sorteio, né, a gente está recebendo hoje aqui no estúdio da 98 FM, gravando essa entrevista também para ser rodada no sábado no portal J+, da minha coluna, né, o Paulo Basílio, ou Paulinho Basílio, como muita gente conhece, ex-vereador aqui da cidade, né, foi candidato a vice-prefeito na eleição passada e agora então disputa uma vaga na Assembleia Legislativa. Paulinho, seja muito bem-vindo ao estúdio da 98 FM. Bom dia, Ednei, bom dia, Estela, bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui na Rádio 98. Prazer é nosso, Paulinho, e eu começo com a pergunta clássica que eu já fiz aos outros candidatos. Quem é o Paulinho Basílio? Então vamos lá. O Paulinho Basílio é alguém apaixonado pela região, por Canoinhas e também pela política. Há um bom tempo, né? Minha trajetória começou cedo na política. A maioria das pessoas da minha turma queria fazer 18 para fazer a carteira. E eu queria fazer 16 para fazer o título e para poder me filiar a um partido político. Então essa paixão é antiga. E de lá para cá, Ednei, nós, através de outras lideranças, conseguimos construir uma bela história na política, apesar da minha pouca idade. Eu tenho 28 anos, eu já passei pelas 3 esferas de governo, já fui vereador, já presidi a Câmara de Vereadores. É um dado interessante, eu sou o presidente de Câmara mais jovem da história do Planalto Norte. Então, nesse pouco tempo de vida pública, nós já pudemos fazer história e agora chegou um desafio um pouco maior, mas necessário, porque a nossa região precisa de um representante. Nós estamos sofrendo muito sem uma representação lá na Lesc, em Florianópolis, e eu me sinto muito preparado, né? Tenho experiência no legislativo, né? Sei como fazer, sei o que tem que fazer, e me sinto com uma equipe muito boa, ajudando, empurrando essa candidatura. Então eu sou alguém apaixonado aqui pela nossa região, pelo nosso município em especial, e sei que posso, devo, e é uma missão contribuir para o desenvolvimento da nossa região. Quando você fala sei o que deve ser feito, o que deve ser feito? Então, Ednei, primeiro é nós conscientizarmos a nossa região que nós precisamos de uma cadeira. E por quê? A política, há muito tempo, mas especialmente nos últimos anos, os parlamentos se tornaram muito fortes, né? O Congresso Federal, a Assembleia Legislativa, porque eles têm o voto que o governador precisa para atuar junto aos seus projetos, enfim. Hoje, a nossa região não tem nenhum representante e eu posso citar o quanto a gente sofre com isso em exemplos. Quando o governador Moisés resolveu fazer um repasse às rodovias federais, né, de mais de 500 milhões de reais, algumas rodovias foram priorizadas, né? Mas a nossa 280, que precisa de uma terceira faixa, não estava no projeto. Por quê? Porque não tinha representação. Então, o primeiro passo é estar lá, ter a representatividade para que a gente possa, de uma vez por todas, fazer com que o Planalto Norte exista no mapa político de Santa Catarina, né? E o saber fazer é saber dialogar com o governo, é saber mostrar as necessidades da região. No documento Voz Única, que é um documento organizado pela FACISC, a região que mais tem pleitos, a região que é mais carente, porque quem tem muito pedido é porque quase não tem nada. A nossa região tem 214 prioridades, enquanto as outras têm 50, 60, 70. Então nós temos quase 3 vezes mais do que as outras regiões. E isso por quê? Porque há muito tempo nós padecemos, né? Isso é uma realidade. O governo do estado, infelizmente, não nos olha com o olhar que nós merecemos, né? O Planalto Norte, ele exporta mais do que 10 estados de Santa Catarina. Então, olha a nossa força econômica. 10 cidades. 10 estados. 10 estados do país, perdão. Peraí, vamos retomar. Você está dizendo que o Planalto Norte exporta mais do que 10 estados do Brasil. Só a região do Planalto Sim, Norte. Só a nossa região. Os estados mais do Norte, Nordeste. Exatamente. Então é um dado que me chamou muita atenção.
Então nós temos força econômica, nós temos um povo trabalhador, nós temos condições de desenvolver, mas infelizmente o braço forte do governo não está presente. E aí que entra a história de saber fazer, de saber estar lá, porque nós precisamos, de uma vez por todas, de um representante que represente dignamente a nossa região, e eu acho que eu estou em condições disso. Você falou do Voz Única, e é interessante que eu acho muito interessante essa iniciativa da FACIS, que a SIC vai entregar, inclusive, esse documento para todos vocês que são candidatos aqui da cidade, no dia 20, se não me engano, e me causa uma certa decepção quando eu olho o documento do Voz Único, porque ele é entregue sempre em todas as eleições. E os pleitos do Planalto Norte são sempre os mesmos, ligado ao Hospital Santa Cruz, né? E ligado à rodovia, né? E sempre se repete. Mas a gente já teve representação nesses últimos tempos. Parece-me, e aí eu te pergunto, que não é só uma questão de representatividade. Eu continuo acreditando que sim, porque eu acho que nós precisamos de uma representatividade agressiva, não no sentido literal da palavra, mas alguém que chegue lá e, se for preciso bater na mesa, bata. Nós não precisamos de um representante que seja sempre amigo do rei. Às vezes, ser inimigo do rei é até melhor, porque você tem condições de mostrar realmente e falar o que você pensa, e se for preciso bater na mesa, nossa região precisa de tal coisa e o governo tem que fazer. Eu acho que falta um pouquinho de efetividade na representação, né? No sentido de cobrar de fato, né? Assim como eu fiz na Câmara de Vereadores. Eu não era oposição, né? Mas sabia me portar como oposição. Quando o projeto era bom, e quando era ruim, aí tinha que bater na mesa e enfim. Pois é, em relação a isso, Paulinho, você tem aí uma situação tanto quanto delicada, porque você era um partidário ferrenho do Antídio Lunelli, que foi pré-candidato do MDB, mas o MDB deu uma certa rasteira ali no Antídio Lunelli e foi com o Udo Deller na vice do Carlos Moisés. Você já me falou outras vezes que você não vai fazer questão de fazer campanha para o Carlos Moisés, mas se você for eleito e vamos que o Carlos Moisés se reeleja, você não está criando um problema aí para você mesmo? Ednei, eu sou muito sincero, né? Pode ser que eu esteja criando um problema, mas eu prefiro acreditar na minha consciência e nas minhas convicções do que me incomodar em criar um problema. O governador, seja o Moisés, seja o Jean, seja o Jorginho, seja quem for, eles têm que respeitar o Planalto Norte e Santa Catarina. Se nós tivermos um representante lá na LESC, além do dever de respeitar, nós vamos ter alguém no ouvido deles todo dia. Atenção, o Planalto Norte existe. Atenção, nós precisamos disso, daquilo, daquele outro. Então, eu acho que essa questão do governador, ela é uma questão um pouco maior no sentido de que não está ao nosso alcance eleger esse, aquele ou aquele outro. A questão da representatividade estadual do Planalto Norte está nas nossas mãos, nas mãos da nossa população, que tem a consciência do voto regional, já mostrou isso nas últimas 2 eleições em Canoinhas, tanto em 2014 quanto em 2018, mais de 75% dos votos válidos em Canoinhas ficaram para candidatos locais. Então, isso é muito interessante, essa maturidade política da nossa população aqui, no sentido de que eles entendem que é preciso uma representatividade, fazem isso na urna, e eu acho que o momento que a minha candidatura vive é um momento de muita prosperidade e é uma candidatura com potencial real de chegada para que a gente tenha uma representatividade. Pois é, você fala da importância do voto regional e a gente está, inclusive, encampando uma campanha aí, a SIC-CDL, a gente vai lançar nos próximos dias uma campanha pelo voto regional, né? Mas vocês mesmos, políticos que estão nessa campanha, não deram um exemplo. O caso é teu da Norma, vocês não estão juntos, né? A Norma, ou o Sabatini, ou o Chicão, que são os 3 candidatos a deputado federal. Você está trazendo candidato que é de fora e a Norma também está trazendo candidatos de fora, né? O que aconteceu aí que não deu para fazer essa junção de esforços para a gente ter 2 candidatos fortes, né, de Canoinhas para disputar, um a deputado federal e outro a deputado estadual, Paulinho? Ednei, eu tenho conversado semanalmente com a Norma, né? A maior prova de que já estivemos juntos foi que já dividimos chapa. Então, né, não tem como dizer que nós não temos uma ligação, porque nós temos, e isso é real, né? Ela tem outros candidatos a estadual que apoiam ela, e eu até acho importante, porque a votação de federal, ela precisa de mais votos, então, na matemática ela está correta, né? Mas isso não quer dizer que nós não temos parcerias, isso não quer dizer que não conversei com os outros candidatos, tanto com o Chicão quanto com o Dr. Sabatini, já conversei, no sentido que a gente possa, na medida do possível, unir a questão local, né? Obviamente,
vão existir eleitores que não querem votar nem no A, nem no B, nem no C. Aí nós temos a opção D. Mas, enfim, eu acho que tem que ter muito cuidado para a gente falar não há parceria, porque há. Entendeu? Nós temos... Mas vocês não estão, por exemplo, nos mesmos santinhos, vocês não estão fazendo campanha juntos. É que eu falo isso porque me parece que do ponto de vista do eleitor, o eleitor ele é muito pragmático, né? Ele vê é isso. Quando ele vê você com outro candidato, vê a Norma com outro candidato, eles já entendem que não há parceria entre vocês. Mas a pergunta que eu te faço, Paulinho, onde é que está aí o ponto de fricção? Onde é que não deu apoio aí um para o outro? Onde é que vocês chegaram à conclusão que era melhor ir para outros caminhos? Não, mas não tem esse não deu o apoio. Nós já participamos, inclusive, de eventos juntos. Essa semana estávamos na Câmara, nós dois, então talvez não esteja visível essa questão, né? Mas nós temos, sim, um ótimo relacionamento e, aliás, eu me sinto muito lisonjeado porque todos os 3 candidatos a federal fizeram conversas conosco, estão entregando o meu santinho, então eu acho que é uma questão que a gente está tratando com muita naturalidade e de fato as pessoas estão falando sim do voto regional, isso é muito importante e nós temos que bater nessa tecla, com certeza, né? Não há por que dividir se a gente pode somar. Sim, o destaque que eu falo mais a respeito da Norma por ser natural, né? O fato de a gente ligar você a ela porque vocês foram da mesma chapa. Você falou aí de rodovia, falamos um pouquinho do hospital, mas a tua bandeira vai ser o Planalto Norte, ok, mas aí você precisa especificar um setor. Você sabe que lá na Assembleia Legislativa não adianta você dar tiro para tudo que é lado que você não vai acertar nenhum. Você tem que ser muito claro e específico e iniciar lutando por uma causa específica que talvez você tenha sucesso lá no último ano, né? Então, qual seria essa causa, Paulinho? Ednei, eu vou voltar ao que eu comentei lá no início. Primeiro, nós precisamos mostrar a nossa existência no mapa político de Santa Catarina. Então, a principal bandeira é a representatividade do Planalto Norte, né? E isso engloba várias outras questões que não são secundárias, mas acabam sendo porque se nós não tivermos um representante lá, nós não podemos, por exemplo, lutar pela questão da UTI neonatal no Hospital Santa Cruz, nós não podemos cobrar efetivamente que saia de uma vez por todas o edital da 477, que seja feita a ordem de serviço e que a coisa ande. Então, a principal bandeira é representatividade do Planalto Norte. Outra questão que me chama muita atenção, dos 40 deputados estaduais eleitos hoje em Santa Catarina... Que me parece que você diz assim, me elejo, daí a gente vê depois, não é melhor a gente deixar mais... Muito pelo contrário. A representatividade é te eleger, né? Ou eleger qualquer um dos outros candidatos. Mas depois, como é que fica daí? Você vai entrar lá, porque isso é importante para o eleitorado entender, o que você vai lutar especificamente. Vamos de início, né? Deu certo, você parte para outro assunto. Qual que seria o primeiro, a prioridade? Então, como eu falei lá nisso, nós temos 214 prioridades, né? Ou seja, quem tem muita prioridade... Quase que não tem nenhuma. Exatamente. Como é que vai dar conta de 214? Né? Entendeu? Então, volto a dizer, Ednei, eu entendo a tua pergunta, mas eu acho que é muito importante que o eleitor consiga entender a minha mensagem no sentido de nós precisamos chegar lá, né, para que possamos, por exemplo, desenvolvimento econômico da nossa região. Já foi, que é uma bandeira em si, né, por si só. Já foi comentado no início da entrevista que nós temos uma região rica na questão do agronegócio, né? De cada 10 dólares que Santa Catarina exporta, 7 são do agro, e a nossa região é do agro. Então, uma das questões que é muito falada é a questão da industrialização dos nossos produtos aqui, né? Para que o valor fique agregado aqui. Eu posso citar um exemplo. Quando eu trabalhei em Florianópolis, na Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável, aquela fábrica de chicotes, que agora não me lembro o nome. Schubert. Isso. Ela estava 99% certa para vir para Canoinhas. Tá? Acontece que o presidente do Badesc não era daqui, era muito amigo do governador, né? E nós tivemos a sorte que naquela época, o presidente do Badesc era do Planalto Norte. Então, pelo menos ficou aqui na região. Mas ela teria que ter vindo para cá. Se nós tivéssemos uma questão de um deputado atuante, alguém chegar junto no governador, essa fábrica teria vindo para cá. Então, onde é que eu quero chegar? Nós precisamos... Como é que nós vamos melhorar a nossa região? Melhorando as condições econômicas, melhorando a questão de emprego, de oportunidade. Então, eu acho que para o Planalto Norte,
sair desse marasmo que vem há algum tempo, nós precisamos, junto com vou falar de novo do Voz Única, porque é um documento muito importante, junto com a FACISC, junto com as entidades de classe, junto com a população, nós precisamos melhorar o desenvolvimento econômico local para que nós possamos, o canoense, o pessoal de Major, de Irinópolis, eles não precisem sair daqui. Todos os meus amigos foram estudar fora, porque primeiro não tinham os cursos que queriam fazer aqui e depois porque não tinham os empregos que se formaram para atuar. Então essa questão do desenvolvimento econômico, eu tenho certeza que é uma bandeira muito forte, que certamente nós vamos defender, aliado com a questão da representatividade, porque, volto a frisar, e desculpe eu falar de novo isso, mas é importante que o eleitor entenda, que as pessoas entendam, nós só vamos conseguir defender bandeiras se houver um deputado na Assembleia. Caso contrário, não adianta nós ter 300 bandeiras e não ter um deputado, porque nenhuma delas vai para frente. O que vem são as emendas, né? 100 mil, 200 mil, 300 Exatamente. mil, são as emendas e se contente. A gente teve aí recentemente toda esse tsunami aqui na cidade, com a prisão do ex-vice-prefeito, do ex-prefeito, né? E isso certamente também vai impactar na Assembleia, já está impactando na Assembleia, porque a gente entrou num período aí meio que de descrédito, né, Paulinho? Tem mais essa questão aí, né? Infelizmente, Ednei, eu viajo muito pelo estado, enfim, né, tenho parceiros de campanha em todos os cantos de Santa Catarina, porque fui presidente estadual da Juventude, então a gente cria um lastro político um pouco maior, né? Mas infelizmente nos últimos tempos a nossa região virou motivo de piada, motivo de chacota, e isso nos entristece porque por causa de meia dúzia que não presta, toda uma região paga, né? Mas nós precisamos virar essa página, né? Nós precisamos olhar para frente, o MP, o GAECO, enfim, que continue fazendo esse belíssimo trabalho que fez, mas a nossa população, ela precisa agora se encorajar no sentido de, não, isso aí já foi, agora nós precisamos olhar para o futuro. Eu entendo a decepção que as pessoas têm com a política por causa desse momento, mas quando a gente está assim no fundo do poço que a gente consegue revigorar e viver uma nova história, e é por isso que eu confio nessa candidatura. Agora, Paulinho, tem gente que fala assim, tá, mas essas questões das quais o Beto e o Pix são acusados não começaram nesse mandato, começaram no anterior. No anterior você era vereador, representante da Câmara, você é a Norma. Vocês não viam nada disso? Não foi pego nada nas fiscalizações que vocês fizeram? Então, Ednei, nós fizemos mais de 1000 requerimentos, pedido de informação, envio de informação para os órgãos competentes, enfim. Mas o que é o negócio? No papel está tudo certo, né? Tanto é que as contas deles foram aprovadas. Por quê? Porque no papel você bota o que você quer. Agora, a questão da criminalidade era feita de uma maneira muito sorrateira, né? E eu fui questionado em 2020, por que você não vai a vereador novamente? Você está bem, acho que você tem condições de reeleição e tal. Mas eu sentia que havia algo errado ali naquele mandato. Você foi convidado a ser vice do Beto Passo? Fui convidado a ser vice dele, neguei veementemente, ele fez vários convites, porque água e óleo não se misturam. Então, a convicção que eles tinham e o jeito que eles tinham de fazer política, eu abomino e repudio. Então, eu botei o meu mandato à prova, né, para construir um projeto para Canoinhas, junto com a Norma, e não me arrependo de ter disputado a eleição, porque hoje nós vemos que nós estávamos do lado certo, né? Então, eu não poderia pensar só em mim naquela eleição, continuar na Câmara, porque alguém tinha que dar a cara a tapa, alguém tinha que levantar a questão, pessoal, tem algo de errado aí, né? Não deu certo? Não tem problema. Eu posso dormir tranquilo, ninguém vai lá na minha casa bater às 6 horas da manhã. Então, eu estou muito, muito tranquilo quanto a essa questão. E digo para vocês, tudo o que nós poderíamos fazer, nós tentamos. Tanto é que, uma das minhas bandeiras, junto com a vereadora Camila Lima, era mais transparência nas licitações, que foi vetado na época. Eu criei um anteprojeto de lei do compliance para as compras, para as licitações. O que aconteceu? Foi vetado também. Então, o que estava ao meu alcance, e ao alcance de alguns dos colegas da época, nós fizemos.
Agora nós não temos o poder de polícia, não temos o poder de prender, mas graças a Deus o GAECO tem e o resultado está aí. Coisas importantes ali foram quebra de sigilo, né, também. Também. Não teria condições. Último minuto da entrevista é todo seu, Paulinho, para você pedir o voto ao eleitor. Mas já, Ednei, muito obrigado à Rádio 98, parabéns por comemorar a festa da democracia. Eu quero aqui me dirigir aos eleitores de todo o Planalto Norte, em especial aqui da nossa cidade. A nossa candidatura é apoiada por muitas pessoas, mais de 7 ex-prefeitos, inúmeros vereadores, muita gente na rua, e eu conto com vocês. Vamos manter esses 75% dos votos aqui em Canoinhas e região, para que nós tenhamos um representante, um deputado estadual atuante, firme e forte. Então, no dia 2 de outubro, 15444, a hora é agora, vamos rumo à vitória. Muito obrigado. Muito bem, obrigado, Paulinho. Paulinho Basílio, candidato pelo MDB, então é deputado estadual aqui de aqui de Canoinhas, né? Porque essa série, como eu já disse, a gente está fazendo apenas com candidatos que declararam, né, ter domicílio aqui na cidade. Muito obrigado, Paulinho, então, pela entrevista. Lembrando que ele, então, essa entrevista encerra o ciclo aí das 4 entrevistas com os candidatos a deputado estadual que moram em Canoinhas. E você pode assistir as 4 entrevistas no J+, né? Já está lá a do Índio, a do Bradonski, a do Abrão Mussi, e agora vai estar a do Paulinho a partir de sábado. E na semana que vem, dia 15 de setembro, então, a gente inicia com os candidatos a deputado federal, que moram em Canoinhas. O primeiro entrevistado é o Chicão Caminhoneiro, né? Aí no dia 22 será Saulo Sabatini e no dia 29, Norma Pereira, encerrando, então, esse ciclo de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e federal que declararam domicílio em Canoinhas. E aí, então, né, essa última entrevista da Norma é 29 de setembro e a eleição já é dia 2 de outubro, ou seja, na mesma semana.